terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a Bíblia. A partir do versículo 50 de 1 Coríntios 15. Nós estamos bem familiarizados com esse capítulo, com esses versículos. E isso não é nada mal, é muito bom. Você está sempre revivendo isso aqui. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lá em Tessalonicenses diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Jesus. Nós estamos neste lugar aqui que foi dedicado, reservado para hinos, ordem da igreja, orações em espírito e em verdade. A intercessão está aqui, Senhor, que é oração pelos sofredores, por todos nós, afinal, porquanto somos todos necessitados e precisamos do Senhor. Reconhecemos nesse instante que precisamos do Senhor, especialmente para falar, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, aceita nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados e também, Senhor, pela cura das nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Nós vamos continuar trabalhando sobre este corpo e aquele corpo. Este corpo e aquele corpo, como assim? Este corpo físico que é carne e sangue. E o corpo espiritual. O corpo espiritual é o que será glorificado. Isso é importante. Eu sempre falo essa palavra importante para acentuar, ter conhecimento disso, que o corpo, carne e sangue
não conta com o corpo espiritual. Esse corpo espiritual usa o corpo natural como um veículo. E nós não temos nada a fazer senão esperar nos acontecimentos. Acabamos de ouvir há pouco no rádio sobre a terra sendo herdada pelos filhos de Deus, pela noiva. E a comparação foi perfeita nesse caso, comparando Canaã com a terra presente, Canaã ocupada com filisteus, heteus e tanto eus, né? E eles não eram donos daquela terra. E agora a terra está ocupada indevidamente por causa do pecado, pelos filhos das trevas. Mas lembramos que enquanto Israel tinha luz, os egípcios tinham trevas. E Israel saiu sob a luz, a coluna de fogo, entrou pela arca da aliança com o sacerdócio e tomou conta da terra, sendo assim um tempo vitorioso para Israel. E nós vamos ocupar a terra. Aí essa é a questão. Por aí você sacrifica tudo. O irmão Brana diz na mensagem Hebreus capítulo 4 que isto é como o marido e a esposa. Quando Jesus tomar posse da terra, então ele não toma posse sozinho. Como Deus não deixou Adão sozinho, sem uma adjuntora, Jesus também tem a sua adjuntora, que é a noiva de Jesus Cristo. Os eleitos, predestinados. Então, isso é como o marido e a esposa. Não haverá casamento algum, ou se casarão no céu. Por quê? Porque há uma espécie de amor diferente. Não há nenhum desejo sexual. Todas estas coisas se passaram e você está limpo e puro. A carne e o sangue ficou para trás. Mas você nunca viveu naquele estado. Portanto, você não foi criado para aquele estado da carne e o sangue. Você está ali simplesmente esperando
naquele estado de espera, mas você está ansioso para voltar onde você foi criado, homem ou mulher, e ali Deus levantará aquele corpo do pó da terra e o glorificará. Essa é uma mensagem que dá consciência para quem vai partir, ver a sua partida próxima, chegando, e para aqueles que ficam. Deve-se viver nesta convicção. Então você verá, você com o corpo glorificado, você verá, vai ver, terá paladar, sentirá cheiro e ouvirá e associará. É uma convivência pura, limpa, por isso sem consequências, sem espinhos, sem abrolhos. Isso é que nós cremos. Essa é a justificação da nossa fé. Porque caso contrário, você perde seu tempo, estaria perdendo seu tempo estar ouvindo aqui. Vindo a todos os cultos, Santa Ceia, e vivendo pela fé, esperando isso acontecer. Está escrito e vai acontecer. Está perto. Está à mão, disse ele. Então, veja só. Nós nunca saberemos, nunca poderíamos nos regozijar numa vida de anjo. Anjo, regozijar de quê? Não fomos criados anjos. Deus criou os anjos, mas Ele criou a você e a mim, homens e mulheres. Este é o estado em que estaremos para sempre em sua bendita vinda. Este é o estado em que estaremos para sempre em sua bendita vinda. É bom saber disso, porque muitas pessoas sofrem, mas tem que encarar a verdade. A verdade, ela cabe, tem lugar na vida do cristão. Como ele diz, você pode ter aqui a companheira errada, mas lá você não terá a companheira errada, e vice-versa. Porque dois estarão numa cama, um será tirado, o outro será deixado. Dois estarão no campo, um desaparece, o outro fica. Isso aí está escrito. Mas Ele criou a você e a mim, homens e mulheres. Este é o estado em que estaremos para sempre em sua bendita vinda. Não haverá aniversário. Lá não haverá aniversário, comemorar
o dia que nasceu, comemorar, reverenciar o dia de finados. Tem sentido isso? Finados. Tem sentido de saudade, de lembrança, o que pode ser todos os dias, não só um dia de finados. Esse é o espírito romano que criou essas coisas. Mas lá não haverá finado. Amém? Não me importa como você tenha estado. E veja se você não descerá e não fará exatamente como ele fez quando estava aqui na terra em um corpo físico. Essa é a mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. Parágrafo 208. Eu repito, não me importa como você tem estado. E veja se você não descerá e não fará exatamente como ele fez quando estava aqui na terra em um corpo físico. Como ele é, seremos. Ele fará isto no seu corpo, no meu corpo, juntos com uma unidade, crendo nele. Ele fará isto porque ele prometeu que iria fazê-lo. Ora, não é o trabalho de Deus não é em vão. Nunca. Ele não teve que saltar uma vírgula. Milhões e milhões e milhões de anos. Eu ilustrei isso lá em Brasília, como a espaçonave mãe a filha, vamos dizer assim no português nosso, não é? Leigo. Desacopla da nave mãe e eles desceram na Lua, puseram a bandeira dos Estados Unidos lá, e a nave mãe vem novamente e a filha acopla nela e volta para a terra, voltou para a terra. Agora, nós vamos nos acoplar e voltar para o céu. De onde viemos? Eles voltaram para a terra de onde eles tinham saído. E nós vamos voltar, porque quando aquele elo desacoplou ali, era o filho. Ele veio e passou por esse processo todo de angústia, porque a angústia de Jesus, do Filho, não foi só do Calvário. Inclusive, a Bíblia diz que ele sofria muito por ver as pessoas como ovelhas sem pastor, gemendo. Mas ele sofre desde o Éden, desde lá. Ele sofre. Aí o cordeiro falando para ele assim: olha,
Isso é o que vai acontecer com você. O cordeiro sendo imolado para vestir o casal, que agora percebia sua nudez. E como que Deus falando, isto é você. Você vai fazer isso pela minha igreja, pelo meu corpo, lá no Calvário. Ele fará isto no seu corpo, no meu corpo, juntos com uma unidade, crendo nele. Ele fará isto porque ele prometeu que iria fazê-lo. Como ele é, o veremos. Filipenses capítulo 3. Teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder de sujeitar a si também todas as coisas. Então é quando se funde tudo de que é Deus, Deus em forma de Deus, Espírito que enche toda a terra, e vem, disse Billy Graham, comparando muito bem. Ele disse, isso é como um homem que foi passando por ali, pisou numa formiga. E ela ficou ali mexendo, quebrou suas perninhas. E o homem se compadeceu da formiga. E então o que aconteceu? Ele foi diminuindo, e ficou do tamanho da formiga para poder restaurá-la. Ele comparou isso perfeitamente. Perfeitamente. Ele foi diminuindo, ficou do tamanho da formiga. Ficou semelhante. E Deus fez isto, o Filho é isto. É o Verbo que se fez carne. Nasceu de mulher. O Deus desta era maligna, parágrafo 49. Vem, ela está nua, se referindo a Laodiceia. Diz a Bíblia, ela está nua e não sabe disto, por causa do véu da iniquidade. O Espírito que está ungindo para fazer tais coisas é um espírito maligno de prostituição. O seu ser exterior, o seu corpo físico, sua carne, ela pode estar limpa, ela pode não ter cometido nenhum adultério e pode jurar a Deus e ser a verdade, e ela nunca, mas o seu espírito é um espírito de prostituta. Essa Laodiceia, milhares de casais fiéis, mas o espírito é um espírito de prostituta. É o espírito que reina em Laodiceia, domina, lidera, impõe.
A coisa é imposta por circunstâncias. E aí então tem que enfrentar escolas, enfrentar empresas, trabalhos e trânsito e todas estas coisas. Mas há uma diferença ali, no meio de tanta gente. Tenho que ter o Espírito de Cristo. Nesta era de Laodiceia, e o Espírito de Cristo está com Cristo, com Jesus, fora de Laodiceia, fora do mundo. Eu ia falar a coisa, gente, eu não sei, eu estou fora do mundo. Quando começa a saber demais tanta coisa que está acontecendo no mundo. Abraão não tinha WhatsApp, ele não tinha jornal, ele não ia a Sodoma comprar jornal para saber as notícias do dia. O Espírito de Cristo estava nele, ele estava fora de Sodoma. E Laodiceia é a Sodoma, e Jesus e seu corpo, o seu Espírito está fora de Sodoma, fora de Sodoma nas suas vestes, no procedimento geral da vida, fora de Sodoma, na glória da Shekinah, acabamos de ouvir isso há pouco. É difícil, como pode um corpo humano, carne e sangue, viver dentro do santíssimo lugar, onde está a arca do concerto, onde está a vara de Arão, que reverdeceu depois de seca, deu fruto, amêndoas. Está o vaso dourado, com maná que não desvanece, e a glória da Shekinah, que é a luz. Você tem luz, o seu espírito é luminoso, o seu corpo é luminoso. Oh, quando você vê esses espetáculos, esse striptease, são corpos que estão em trevas, é região dos perdidos, almas encarceradas. Para que falar isto? Para que acentuar isso? É para você dar mais graças a Deus. No impasse, na divergência, na decepção, você dá glória a Deus, que o seu espírito não é do mundo. Você está com Cristo do lado de fora de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, ele disse. Não estranhe a expectação, não tem que haver estranhar as grandes lutas, as acusações do inimigo. Não estranhe.
Pedro fala isso, não é de estranhar, não. Ela se veste de uma maneira sexy e sai por aí. Laodiceia, espírito de Laodiceia, homens dando braço para a mulher de short e as criancinhas de lado, tudo já seminuazinhas. A Laodiceia é cega. Laodiceia se veste de uma maneira sexy e sai por aí. Como pode você, uma senhora, sabendo consagrado é o seu corpo, e expor aí fora para estes cobiçadores, está separado aqui, para estes cobiçadores, pecadores, demônios que andam pelas ruas nesses dias, demônios andando nas ruas, nos shoppings, nos acontecimentos, nos estádios, na televisão. É YouTube, é Facebook, não pode fazer um passeio que tem que botar tudo para o mundo ver. Se os filhos de Deus permanecessem filhos de Deus, se seu marido fosse um filho de Deus, ou ele te faria colocar roupas, ou te deixaria com tal coisa, ou te deixaria com tal coisa. Fique com o mundo, fique aí no mundo. Isto é, se ele fosse um filho de Deus. Que coisa tremenda, hein? Ah, Jesus. Vem, você diz, você está fazendo... Não, eu estou lhes dizendo a verdade. Eu estou lhes dizendo a verdade. E algum dia você se encontrará com ela. Vai encontrar com aquela verdade nua, adúltera, e não sabes. Laodiceia, você vai queimar. Oh, eu juro que nunca transgredi os votos do meu esposo. O seu marido te julgará por isto, se você o fez. Mas Deus te julgará pelo tipo de espírito que está em você. Não te julgará pelo seu corpo, mas pelo seu espírito, aquele homem interior. Alimenta o homem interior. Dá lugar para o homem interior. Mas que coisa, gente. O irmão Brana fala que o Espiritismo tem uma forma mais próxima da obra do Espírito Santo. Por quê? Aqueles médios
aqueles espíritos malignos habitam neles e fazem coisas através deles. E eles têm um espírito que os domina. Mas Deus te julgará pelo tipo de espírito que está em você. Ele discernia o espírito, ele falou: eu peguei um espírito ouvindo um homem pelo rádio, um pregador. E que espírito as pessoas pegam com essas cenas de celular, de WhatsApp, YouTube, Facebook, tudo é inferno. Não, ele vai te julgar pelo seu corpo, não, mas pelo seu espírito. Aí então o Espírito Santo está em você a ponto de uma pessoa com quem você fala num negócio, numa loja, fala: você é diferente. Sem falar nada, sem pregar, sem tocar em Jesus, sem falar nada. Você é diferente. O que é? Um diz assim: você exala o Espírito. Você exala. Quem tem o Espírito Santo exala o Espírito Santo. Contagia a atmosfera. Contagia. Influencia. Mas se põe a fazer esse companheirismo com as pessoas que só vivem falando das outras, dos defeitos, falando de moças, de irmãs, de irmãos, de rapazes, e que produz isto. O que produz isto? É alimento para o espírito? Não, é a coisa natural. Natural. Isso veio lá do Éden. O natural predominou através do amor. Mas como isso? O amor de Adão por Eva. Porque se ele caiu com a Eva. É claro, a serpente não podia gerar um filho através de Adão. Mas aí ele, por seu amor, ele aceitou a Eva. E aí então ele pagou a pena do pecado. Esse é o natural. E você faz uma trilha através dos séculos. Desde então, eu disse, o Éden tinha uma só serpente,
mas o mundo está superlotado de filhos dela. Filhos, sementes da serpente. Mas a Maria trouxe à luz uma semente que também está espalhada pela terra. E ao longo das eras, formam milhares, milhões, diz o profeta. Uma semente de lá, uma semente de cá. A semente da mulher, Gênesis 3. Massacrando a cabeça da serpente. Lá no Calvário. E isso traz aquele aclopamento. Gente, a gente está vivendo momentos em que o profeta diz: meu espírito se torna rebelde, a ponto de pensar que não sou ovelha. Ele está falando isso na mensagem do sinal. Não, mas esse é pensar, é pensar, é carne, é sangue. Você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você creu no profeta de Deus para esta era, Elias. Isso é meio caminho andado. No correto, no verdadeiro, no que é verdadeiro estamos. Glória a Deus. Senhor, ajuda o nosso espírito, Pai. Tem misericórdia de nós, de todos que nos ouvem, que vão ouvir ainda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça descer virtude curadora sobre todos que estão doentes, estão com dores. Em nome de Jesus Cristo, seja curada, seja libertado. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.